Lucas, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhes o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo levou um alto monte, mostrando-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou também em Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandarás os seus anjos acerca de ti que te guardem, e os que sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui a tua pátria. Tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão Sarepta de Sidom, e uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admirava-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este clamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles lhe saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre.
Rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se por ela, repreendeu a febre e a deixou. E ela, levantando-se logo, serviam. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, várias doenças, lhes trazia, impondo-lhes as mãos sobre cada um deles e os curava. E também muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detiam para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas cidades da Galileia. No capítulo 4, no versículo 3, Satanás pôde tentar-nos e duvidar da verdadeira identidade de Cristo. Uma vez que questionamos se Jesus é ou não Deus, torna-se muito mais fácil cedermos à vontade do maligno. Os momentos de questionamento podem ajudar-nos a colocar as nossas crenças em ordem e fortalecer a nossa fé, mas são perigosos. Se você estiver lidando com a dúvida, saiba que está especialmente vulnerável à tentação. Mesmo ao buscar respostas, proteja-se meditando nas verdades inabaláveis que é a palavra de Deus. Às vezes, o que somos tentados a fazer não é errado em si mesmo. Transformar uma pedra em pão não era necessariamente ruim. O pecado não estava no ato, mas na razão por detrás. O diabo tentou fazer com que Jesus tomasse um atalho e resolvesse o problema de imediato, à custa de seus objetivos futuros. Quis que Jesus buscasse o conforto e o sacrifício da disciplina. Satanás trabalha frequentemente desse modo, persuadindo-nos a tomar uma atitude que, mesmo certa, possui uma motivação errada ou é praticada no momento inoportuno. O fato de algo não ser errado não significa que seja bom para você em um certo momento. Muitas pessoas pecam ao tentar fazer desejos legítimos fora da vontade de Deus ou à frente do tempo estabelecido por Ele. Antes de agir primeiro, se pergunte: o Espírito Santo está me guiando a fazer isso? Ou é Satanás tentando colocar-me fora do caminho? Frequentemente somos tentados não em nossas fraquezas, mas naquilo que temos domínio. O diabo tentou Jesus em seu ponto forte. Jesus tem todo o poder e ele poderia usá-lo e mover e transformar as pedras, governar os reinos do mundo e até convocar os anjos para servi-lo. Satanás queria que Jesus usasse esse poder sem considerar sua missão. Quando cedemos ao diabo e usamos erradamente nossos recursos, tornamos-nos orgulhosos e presunçosos. Confiando em nosso próprio poder, sentimos pouca necessidade de Deus. Para evitar essa armadilha, devemos perceber que nossas forças e dons são dádivas de Deus. Para nós, devemos consagrá-los a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, sabemos que cada uma de nós somos criadas com um propósito do Senhor. E nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Ó Deus, sabemos que o teu plano que tu tens para cada uma de nós já existia antes de te conhecer e que o Senhor realiza. Ajuda-nos a andar de modo digno da vocação para o qual somos chamadas. Sabemos que existe um plano determinado para nós e que temos um destino que agora será cumprido. Ajuda-nos a viver com senso de propósito e com entendimento do chamado que o Senhor nos deste. Entregamos o nosso orgulho, egoísmo, qualquer outra coisa que nos impeça de alcançar tudo que tu tens para nós. Não queremos deixar passar o teu pleno propósito em nossa vida, porque não caminhamos conforme a tua vontade. Arrependemos-nos de cada dia que não vivemos inteiramente para ti. Ajuda-nos a viver agora de forma como tu queres. Senhor, ajuda-nos a entender o chamado que tu tens para a nossa vida. Remove, Senhor, qualquer desânimo que possamos sentir no lugar dele e coloca alegria e expectativa de que tu vais fazer por nosso intermédio. Usa-nos como instrumento para fazer uma diferença positiva na vida daqueles que tu colocas em nosso caminho.
Ajuda-nos a descansar na confiança de saber que o teu tempo é perfeito. Sabemos que qualquer que seja o nosso chamado, tu nos capacita para cumprir. Ó Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não queremos supor qual seja o nosso propósito, tampouco passar a vida tentando descobrir o que devemos fazer e errar o alvo. Assim te pedimos que tu mostres claramente quais são os dons e talentos que o Senhor colocaste em nós e guia-nos pelo caminho que devemos andar à medida que vamos crescendo nesses dons e talentos. Capacita-nos para que nós venhamos a usar de acordo com a tua vontade para a tua glória. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.